Sejam todo muito mundo. bem-vindas. É uma felicidade estar aqui com vocês. Esse é um projeto que aconteceu muito organicamente. Convidei a Jaque para fazer uma live aqui para nós, né, falarmos sobre o tempo, os calendários. E depois a gente foi fazendo outras lives e isso aconteceu de uma maneira muito fluida. Então, hoje, oficialmente, estamos dando início a uma série de lives onde toda segunda-feira nós, a cada lua, vamos fazer esse encontro. E isso já é um propósito muito do meu coração de querer fazer com que o Conexão ele se expandisse e criasse esse espaço, né, de conexão e de acolhimento. Então, para iniciar, né, esse primeiro projeto, eu e Jaque chegamos esse nome, né? Que na verdade foi até a Jaque que trouxe, que é Tenda da Lua. E agora eu vou passar para a Jaque para a gente, né, trazer mais conhecimento para vocês de da onde que surgiu esse nome, né? O porquê das tendas e para a gente dar início ao nosso tema de inteligência cíclica. Olá, pessoal! Que alegria, né? Agora vamos estar aqui toda semana. Como ela falou, foi uma coisa que foi acontecendo. Eu ia fazendo uma live, aí o pessoal ia pedindo outra. Quando a gente viu, a gente já estava fazendo uma live por semana. Aí, quando eu vi que essa proposta da Tenda da Lua, quem acompanhou a live dos Ritos de Passagem, viu quando eu falei das culturas matrilineares e falei o quanto a Tenda da Lua era fundamental para a troca de saberes entre as mulheres, né? Nas culturas matrilineares, a mãe, ela tinha a função de ensinar os filhos na prática, né, da vida. Lari, teu rosto não está aparecendo, só abaixo dos olhos. Tem que dar uma mexidinha na sua câmera, Lari, porque corta quando tem duas. E agora, dá Obrigada, para Alice. ver? Eu tô vendo bem. Então, essas tendas, elas existiam nessas culturas matrilineares porque a mãe passava os ensinamentos práticos e a avó era responsável pela mentoria espiritual, por iniciar essas outras novas gerações. Então, os anciãos da época na cultura matrilinear, eles eram sábios, eles tinham uma responsabilidade com a sociedade lá que eles estavam inseridos, né, que eles viviam em coletivo, de passar essas informações e orientar essas novas gerações que iam chegando. E a gente viu aqui que com a chegada do patriarcado e com a ideia de posse e a escravidão da mulher de uma certa forma, porque ela tinha que ficar em casa cuidando do marido e dos filhos, ou se ela não quisesse seguir essa vida, ou ela virava uma sacerdotisa, ia se iniciar em Ártemis, num arquétipo mais guerreiro, mais dos esportes, ou ela virava prostituta, porque a gente vai ver mais para frente também essa parte da objetificação da mulher, que é a distorção do arquétipo de Afrodite. E de outros arquétipos também, mas Afrodite, essa distorção desse lugar do prazer da mulher. Então, elas tinham essas tendas e essas tendas foram encerradas exatamente para que elas não compartilhassem o saber. E com cada mulher dentro da sua casa, cuidando do seu marido, da sua vida, e não tendo acesso ao seu próprio conhecimento do seu próprio corpo, dos seus próprios ciclos, tendo toda essa parte dessa sabedoria da terra, sabedoria da deusa apagada, elas ficavam à mercê do que era colocado para elas fazerem e elas começaram a criar uma certa competição entre elas. Então, isso gerou uma competição entre as mulheres, porque a monogamia ela veio para proteger os bens, para proteger as posses dos homens. Então a mulher era monogâmica, porque a mulher engravidava e o homem não era preciso, ele não precisava exatamente ser monogâmico. A única coisa que ela tinha, que a mulher casada na época do patriarcado tinha, é que ela era detentora dos únicos filhos verdadeiros, ou seja, se o cara tivesse filho fora do casamento, não eram considerados. Então a mulher, ela era ela com ela mesma. Ela tinha que cuidar da casa, do marido, não tinha muito acesso à informação. Era uma época trevosa, que a menstruação da mulher era tida como tóxica. A gente viu tudo isso aqui, vai repetir isso em outras vezes. Então, a falta dessa tenda, desse compartilhamento de saberes ancestrais, desses saberes ancestrais colocados na roda e visto da forma como ele sempre foi, né, explicado
pelas mulheres que vieram antes, esse contato com o corpo, com a sexualidade de uma forma saudável, gerou uma série de patologias, gerou uma série de rupturas, assim, e muitas mulheres tiveram traumas que a gente vê que até hoje tem, entendeu? Com o próprio corpo, com a própria sexualidade, com os próprios ciclos. Então, é importante, eu acho importante a gente ter um espaço, assim, de lembrar desses saberes ancestrais, onde as pessoas também possam perguntar, possam, né, se colocar. Então, a ideia desse resgate vem daí. E esse primeiro episódio eu propus inteligência cíclica, porque eu falei para a Lari, para a gente entender esse lugar, esses cultos às deusas e essa inteligência cíclica e esse culto dessas sociedades matrilineares, a gente tem que entender essa inteligência cíclica porque ela rege tudo, né, nas sociedades matrilineares. Então tá, então agora eu Perfeito. vou voltar ao meu Perfeito, textinho Jaque. para não fugir muito. Eu fiz um Não, mas é textinho. ótimo. Acho que a proposta, né, já está muito clara que é mais que necessário a gente ter esse espaço e a gente resgatar esse lugar, né? O Resgatar essa homem e a mulher. tenda. Não é só Sim, para a mulher, porque, como a gente fala que repete todas as vezes, a deusa, ela não era binária. Ela não tem nada a ver com gênero. A deusa englobava a terra, o céu e o mundo avernal, que é um mundo subterrâneo. Por isso é uma inteligência cíclica também. Então, ela é antes dessa definição e dessa ideia de gênero. Então, quando a gente fala desses arquétipos, das deusas, a gente está englobando também a energia masculina e a energia feminina, sabe? A energia feminina que todos nós contemos. As mulheres, elas vão se identificar num lado mais prático, né? Quando a gente for falar de menarca, de menstruação, de sexualidade de útero. Mas os homens também têm essa energia feminina dentro deles. Então, acredito que sirva a todos. E uma coisa que me veio, eu estava meditando antes de perfeito. começar a live, e hoje eu sigo o Sincronário da Paz, que é um calendário maia que é pautado nas luas. E hoje é o dia da Terra Harmônica Vermelha. E aí eu estava fazendo uma meditação e me veio uns insights assim do meu passado e me caiu uma mega ficha, que foi assim, por que a gente faz tudo isso? Por que resgatar esses saberes? Por que nos fortalecermos como, né, seres humanos, entendendo as sociedades matrilineares e a patriarcal para tentar chegar no meio do caminho? Para a gente não ficar à mercê e acabar sendo cúmplices ou reforçando um tipo de comportamento, um tipo de padrão, simplesmente por ignorância no sentido de não saber, entende? Então, se a gente não sabe determinadas coisas, às vezes a gente compactua com ela sem querer. Quando a gente vê, a gente fez parte daquilo sem querer ter feito parte daquilo, porque a gente não entendia, né? Muitas vezes a gente é colocado, por exemplo, relação abusiva. Muitas vezes a gente é levado para uma situação, quando a gente vê, a gente fez parte de uma coisa e compactou e alimentou uma coisa que nem a gente entendia direito. Por isso que é tão importante essa troca de saberes, para a gente entender um pouco melhor como as coisas funcionam, essas trocas de poderes e essa sociedade foi constituída para a gente ficar um pouco mais livre, né, na nossa consciência, assim, para a gente conseguir se colocar melhor, sabe? Se empoderar melhor de quem nós somos, assim. Perfeito. Você tirou os comentários, Lari? Eu tirei agora. Eu ia falar isso que eu estava esperando você terminar. Ah, mas você acha que não... É porque eu gosto de ler os comentários ao Eu vou longo, né? deixar, eu vou fazer o seguinte, Jaque, eu desativei os comentários aqui para você continuar e aí daqui a pouquinho eu ativo os comentários. Pode ser? Tá bom, como for melhor. Então, eu vou voltar ao meu livrinho. Eu faço uma escrita e começo a falar, louca. Então, vamos falar dessa inteligência cíclica. Além de ter essas trocas de saberes, também uma das coisas que a gente viu que acontecia nessa tenda eram as mulheres devolverem o sangue para a terra, né? A gente falou aqui que nos primeiros tratados da medicina antiga, ainda escrito em papiro por Hebe, ele falava o quanto o sangue menstrual ele é rico, né? Em nitrato e determinadas substâncias que fortalecem, né? Que ajudam a fertilizar a terra. E tem também os conceitos mais, assim, mais místicos que dizem que a terra você devolveu o sangue à terra, a terra sabe quantas mulheres ainda estão férteis no mundo para ele poder gerar, para a terra também poder gerar alimento. Então é muito bonito esse conceito. A gente viu também que existiam até festividades na Grécia, onde as mulheres se reuniam para isso, para esse culto a essa devolução para a terra. Então, nessa tenda da lua também aconteciam esse tipo de ritual. Bom, vamos lá. Voltaram os comentários.
Eu adoro. É ruim assim, no sentido que Tá bom. fica no Não, nosso vou rosto, mas deixar. ao mesmo tempo eu gosto, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, é tipo, sei lá, acontece alguma coisa, ela fala e aí a gente Então interage também. vamos deixar o Instagram com a vida própria que ele nos Ah, é porque a proporciona. Fernanda falou que ela gosta de ver o rostinho das duas. É, eu nunca fiz esse esquema de caixinha também. Fica, vamos lá, também tô aberta ao novo, também não vou ficar aqui. Faz como vocês acharem melhor. Se quiser colocar só as perguntas também. Então, vamos lá. Essas culturas matrilineares que se reuniam nessa tenda da lua, elas louvavam a deusa, que a gente já falou aqui que não era binária, que regia tanto o céu quanto a terra, quanto o mundo avernal. Um bom exemplo disso é a deusa Nut, que é a deusa dos mistérios, é a deusa da terra, que engloba o céu também. Então, essas deusas, elas eram tríplices e eram tudo. Elas abrangiam toda a vida e toda a morte também. Para esses povos, era muito importante os ritos e as passagens e esse mergulhar também na morte, porque como eles eram povos que viviam no campo e tinham uma relação com a terra muito forte, para eles era óbvio que a gente é natureza. Hoje em dia a gente se afastou da natureza não, né? Do mato e a gente acha que a gente não tem nada a ver, né? Que a natureza está lá, vou para a natureza. Sendo que nós somos natureza. E como esses povos, eles viviam inseridos nessa cultura agrária, nessa cultura do campo, então para eles isso era muito óbvio. Então, observar a lua, as estações, observar os ciclos era algo muito natural, né? Era algo que não tinha como não ser, né? E essa cultura, a deusa, essa tríade donzela, mãe anciã, que é a consciência cíclica lunar e dos nossos corpos, aqui, tá. Ela pegava esses três planos, o céu, o mundo invernal e a terra, e a nossa natureza cíclica, porque ela sabia que a gente estava em constante movimento de vida, morte e vida. A gente está numa lua nova, né? Então a gente está num arquétipo que seria o arquétipo da donzela, digamos assim, que eu vou falar daqui a pouquinho. E falando dessa coisa de arquétipo, por que eu trago os arquétipos, né? Jung, que foi um psiquiatra, psicanalista que veio com esse conceito. Na verdade, o conceito de arquétipo, ele veio na época neoplatônica. Platão falava do mundo abstrato, o mundo das ideias, já era um começo de um esboço do quão importante era o inconsciente, mas isso foi trabalhado depois. E os arquétipos, eles ensinam a gente a entrar em contato com essas forças ancestrais e nos empoderar delas. Eles nos ensinam a trazer mais valor para a nossa vida, a pegar essas energias dos arquétipos para nos auto-entender e respeitar os nossos ciclos, as nossas passagens também, né? Entender também, porque a gente varia, né? O arquétipo, não é que eu sou arquétipo, mas, sei lá, Ártemis, não é que eu seja, pode ser que eu esteja. E daqui a pouco eu vario esse arquétipo, pode ser que eu seja uma combinação de mais de um arquétipo. Então eu gosto de Sim. falar dos arquétipos também, porque eles envolvem, segundo Jung, ele acredita que esse mundo mitológico e arquetípico, ele ensina a gente numa camada do inconsciente mais profunda. Então, eu posso explicar aqui de uma forma racional, mas os mitos, eles ensinam a gente num outro lugar, porque eles conectam a gente com essa sabedoria ancestral, que é primordial, e é antes até mesmo da linguagem falada ou escrita, e em algum lugar isso toca e isso transforma, porque a gente pode até às vezes achar que não entendeu o mito, mas em algum lugar ele mexe lá com a gente. Então, é muito importante, assim, a gente poder trabalhar nessas camadas também. Então, acho que os mitos, eles ajudam. Ô, Jaque, e o mito é a mesma coisa pro que você comentou da natureza, né? Não adianta a gente olhar o mito e achar que o mito ele tá fora da gente. O mito ele vem exatamente para a gente conseguir enxergar essa figura, né? Visualizar essa figura e entender o momento em que a gente passa, ou que a gente já passou, ou que a gente vai entrar, ou enfim, visualizar Os, ele na nossa vida. os mitos, eles falam dos valores universais. Então, é muito difícil a gente não se identificar com eles, né? Eu até falei aqui, né, que os arquétipos mais... O exemplo assim, mais fácil disso é o arquétipo do nascimento e da morte, né? Que todos nós nascemos e todos nós morremos. Ou então o arquétipo da mãe e do pai. Todos nós temos uma mãe e todos nós temos um pai, mesmo tendo conhecido ele ou não, tivemos um pai. Então, assim, são arquétipos fundamentais. Então, eles mexem com todo mundo. Eles trazem esses valores
fundamentais e que dão origem à vida num todo, né? Eles são universais. Então eu vou trazer também alguns arquétipos aqui, é meio inevitável eu não trazer. Então, para os povos pré-patriarcais, o que acontece? Com o patriarcado, se instituiu a ideia de posse, né? Antes do patriarcado, falam do inconsciente coletivo. A Alice veio falar do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é exatamente como se fosse esse registro acástico, essa teia maior, onde estão contidas toda a nossa história ancestral. E os arquétipos, eles estão contidos dentro desse inconsciente coletivo. Eles são os heróis, eles são as chaves de valores e de uma determinada situação que vão nos ajudar a entender. O inconsciente coletivo, ele é uma coisa maior, ele é o todo. Por isso que dizem que a Lua, ela rege esse lugar também do inconsciente coletivo, e por isso que é importante a gente se conscientizar do que é o inconsciente coletivo e do que são essas energias arquetípicas ancestrais. Porque se a gente não se conscientiza delas, a gente entra no inconsciente coletivo de uma forma muito esponja. A gente não entende direito, porque o inconsciente coletivo é o todo. E nós temos o todo, os mistérios dentro da gente, que a gente vai ver aqui nos ciclos da Terra. Então, quando a gente não entende minimamente, não tem consciência disso, a gente acaba, muitas vezes, assim, não dando conta de entender todo esse mundo e todo esse mistério que habita dentro de nós. Uhum. Então, vamos lá. Já. Então, as sociedades matrilineares, a mãe era a detentora dos filhos. Acho que sou eu que estou fazendo esse som, não sou? Ah, tá batendo aqui. A mãe era detentora dos filhos e ela passava tudo para os filhos, porque eles não tinham ainda 100% como provar quem era o pai da criança. E eles viviam em comunidade, então a sexualidade era muito mais livre. Então a mãe passava para os filhos e não tinha essa ideia de posse que depois veio com o patriarcado e que mudou tudo e que mudou tudo até hoje. Eu falo que a gente está saindo dessa era patriarcal, mas até a gente sair dela, por exemplo, para implementarem o patriarcado foram séculos e séculos e séculos. Para implementarem o cristianismo foram 300 anos. Então, assim, a gente está falando de um começo de uma nova era, onde a gente tem consciência dessas culturas matrilineares e patriarcais, mas a gente está falando de um começo, que ainda tem muito chão pela frente. Então, o mínimo que a gente pode fazer é entender um pouco mais sobre ela e saber falar sobre ela, já é um adianto, né? E aí, antes desse período pré-patriarcal, as culturas que louvavam as deusas, como a deusa era sagrada, as vulvas eram sagradas. Eles talhavam, né? Eu já falei, eles talhavam vulvas gigantes nas portas das casas, dos templos. A sexualidade era livre e a vulva da mulher, assim como a mulher, era tido como um portal de nascimento e um portal de morte. Porque ao nascer, você já está automaticamente morrendo, né? Então, ela continha esse portal de vida e de morte dentro dela. Ela contém, nós contemos, né? Nós mulheres, eu vou falar das mulheres porque esses cultos matrilineares da Terra, eles passam muito pelo lugar você também pode se aplicar ao homem porque ele passa muito pelo lugar da semente, do fruto e da flor também, né? De como para a gente ter uma flor, para a gente ter um fruto, a gente precisa da semente, a gente precisa que essa semente seja plantada no subterrâneo, lá na profundeza da terra. Então, como é fundamental nós fazermos a descida e nós entendermos essa ciclicidade e a gente não ignorar o fato que o mundo invernal existe também dentro da gente. Então, essa inteligência cíclica, ela pega esse lugar da vida, morte e vida, que são essa inteligência que rege os mistérios, né? Saber morrer a cada dia, saber se auto-renovar. O que as escolas alquímicas colocam muito bem, né? Porque o grande lance da alquimia é a transmutação de energia, né? E a neutralização dos binários. Você pegar o feminino e o masculino e conseguir um lugar neutro no meio disso. Então, transmutar energia é a grande magia, é a grande alquimia. E é o que eles aprendiam, né? A partir dessa consciência dos mistérios e de reger esses mistérios. Transmutar as energias porque eles entendiam a ciclicidade do ser humano, como a gente passa por todos os ciclos dentro da gente sempre, e isso não é um lugar assustador, né? A morte, ela vira uma guardiã, né? Ela, bem medida, ela gera o medo que também te guarda de colocar sua vida em perigo. Então, eles estavam junto com ela de uma forma saudável
eles não colocavam a morte no lugar de vamos não falar sobre isso, que coisa horrível, vamos evitar, ai, a doença. Não, eles colocavam ela como uma faceta que existe. Até porque a gente nasce e morre várias vezes dentro de uma vida só. Não estou falando só de morte física. De como é necessário a gente deixar coisas morrerem para outras coisas nascerem, que é o grande portal da transmutação E alquímica esse dentro de grande, nós. e esse grande portal dessa consciência cíclica, né, Jaque? Porque essa consciência de morte só no fim da vida simplesmente é a maior parte desse inconsciente coletivo que as pessoas têm, né? Uhum. O que ficou deixado para nós, né? Então, por exemplo, falar de algo que eu entendo que eu posso ter várias mortes dentro do meu processo e que a gente começa a entender dentro dessa inteligência e consciência cíclica, é muito importante a gente resgatar, porque fica uma coisa meio assim, nossa, como assim, né? Fica até um conhecimento muito raso, né? Que a gente tem que resgatar toda essa história para a gente ter essa compreensão. Exatamente. Aí você falou essa coisa da morte, como, né, desse lugar da morte. Aí eu lembrei que a gente falou do mito de Adão e Eva, né, na última live, né? Que a iniciação da Eva, quando ela pega a maçã da árvore da ciência do bem e do mal, ela come aquela maçã. E então poderíamos fazer um link com Perséfone quando ela come a romã, que é a primeira menarca dela, quando ela se conscientiza que ela tem um útero, quando ela se conscientiza que ela tem dentro dela ela possui dentro dela a capacidade de gerar uma vida e a capacidade de renovação, de morrer a cada mês. Então, ela se torna mortal, ela ganha a consciência da mortalidade dela, mas ela não deixa de ser imortal, porque, né, nosso espírito é imortal. Então, essa consciência cíclica, ela abrange isso também, da gente entender essa imortalidade da alma para que a gente saiba que a gente está em constante evolução, né? E que o caminho é uma espiral infinita também. Ó, nossa, como isso é lindo e importante, essa consciência que várias coisas morrem dentro para que se renove. A gente tem esse portal de renovação, nós mulheres, por exemplo, dentro do nosso útero todo mês. E aqui a gente vai falar né, a gente está na lua nova, que rege a donzela. E a gente já falou um pouco sobre isso, mas eu vou repetir porque existem muitas culturas e muitos mitos que falam sobre esse processo de aprendizado sobre os nossos próprios mistérios de ciclos de vida, morte e vida dentro da gente. O mais famoso é o mito grego, né? Que a gente já viu aqui que tem um mito sumério, que pode ter dado origem a esse mito grego, onde não tinha a figura do masculino, que é o Hades, que a gente vai falar aqui do mito grego da Perséfone. Mas o mito de Inanna e Ereshkigal eram duas irmãs gêmeas, era a vida e a morte. E elas precisavam, a vida quis encontrar a morte para conhecer a sua irmã gêmea, uma faceta dela. E depois esse mito foi transposto na Grécia para o mito de Perséfone e Deméter. E esse mito fala da donzela, da menina pura, virginal, donzela. Lembrando que a gente já falou aqui, mas eu vou repetir sempre que vier, que virgem antigamente, antes do... Esse conceito de virgem casta surgiu na Grécia. Virgens antigamente, antes disso, eram mulheres autossuficientes que decidiam não se casar. Então, virgem casta foi um conceito que veio depois e que virou, inclusive, assim, status social, né? Só que antes não, eram virgens, eram sacerdotisas, eram mulheres que se dedicavam não ao lar e à família, e, enfim, elas se dedicavam a outras coisas, ao sacerdócio, ou então a serem guerreiras e tudo mais. Essas eram as virgens que não necessariamente eram virgens que nunca tinham feito sexo na vida. É triste que seja um assunto velado, inclusive a menstruação vista como suja. A gente vai falar sobre isso também. Isso a gente já falou, mas a gente depois vai fazer mais uma live sobre isso. Como esse processo se deu de fazer com que a menstruação virasse uma coisa tóxica, imunda, bizarra. E isso se deu muito da perda dessa consciência, dessa inteligência cíclica e da sabedoria do matrilinear que dizia que a Terra era sagrada. A gente viu aqui que ao se instituir a Virgem Maria no céu e tirar ela da Terra, então a Terra agora era suja, era lugar de pecado, não era mais sagrada, e isso começou. Mas isso é um assunto para uma live inteira, então espera, vou voltar aqui É para me muita, perguntar. muita coisa, né? Já que eu vou É, deixar você falando, enquanto isso eu vou tentar a minha luta com a janela e o sol na minha cara. Mas continue. tá bom, tá bonita, tá uma luz cinematográfica. Tá, tipo, você tá com listras.
A mulher Então tá bom, tigresa. hein? Então, o aspecto da lua nova da donzela, né? Eu estava falando desse mito, que seria representado pela flor. A Perséfone, ela estava lá, né? Virginalmente, no conceito contemporâneo falando, colhendo flores, quando a terra se abriu e Hades a raptou, levando ela, sugando ela para dentro da terra. Esse ir para dentro da terra de Perséfone significa entrar em contato com seu próprio corpo e seu próprio mundo interior. Na verdade, o mundo avernal, o mundo subterrâneo, são as nossas profundezas. E aí, quando ela chegou lá, o Hades ele ofereceu uma romã para ela. E ela comeu 4 sementes, mesmo sabendo que uma vez que ela comesse, ela não ia mais poder voltar para o Olimpo, porque quem provasse alguma coisa no reino de Hades não podia mais retornar. Porque uma vez a iniciação feita, você nunca mais volta a ser quem você era. Você pode até não querer continuar o caminho, mas você foi iniciado. E aquilo está dentro de você. Então, meio que não tem volta. Então, ela comeu essas 4 sementes que simbolizam. A romã simbolizaria o útero, simbolizaria a menstruação, a menarca, os óvulos, o sangue. E ela se iniciou também depois sexualmente com Hades. A Deméter, que é a mãe dela, que é a grande mãe da natureza, ela ficou procurando pela filha e ela se disfarçou de uma velha mendiga e a fertilidade da terra cessou enquanto ela estava atrás da filha dela. Quando ela descobriu que ela tinha sido raptada por Hades, ela pediu ajuda a todos os deuses do Olimpo e o Hermes fez a ponte, conseguiu fazer um acordo com Hades. Então ela passaria 4 meses do ano, 1/3 do ano, com a mãe, com Hades no subterrâneo e o resto do ano com a mãe no Olimpo. Quando ela retorna, lembrando, quando ela foi para essa profundeza da Terra, quem ajudou a iniciação dela lá dentro foi a Hécate, que é a guardiã dos portais do subterrâneo. A Hécate, ela é a faceta anciã, ela é a faceta dos mistérios mais profundos, ela é a lua, o nosso lado emocional, esse mergulho nesse feminino, nesse inconsciente coletivo, nesse mar do inconsciente. E ela ajuda na iniciação de Perséfone e ela que faz a subida da Perséfone. Então, essa energia anciã conduzindo, né? Iniciando ela espiritualmente também. E aí, quando ela volta, ela não volta mais a donzela. Ela volta a mulher madura com seu filho no braço, Dioniso. E então, a Deméter passa a ser avó. Então, a Deméter passa para esse outro arquétipo, que é o arquétipo da anciã. E que acontece? Esse 1/3 que ela passa lá embaixo com Hades, o mito conta que a terra começa, a Deméter entristece e a terra começa a secar novamente, até perder novamente a sua fertilidade e depois, quando ela vai voltar, a Deméter se alegra e aí flores e aí começa novamente um novo ciclo. Então, esse mito, ele assim, mostra pra gente que... O inverno cessa, né? E a primavera volta. Exatamente, o inverno cessa e depois do inverno a gente tem de novo a primavera e o verão e o outono e depois novamente o inverno. Então, esse mito ele fala da ciclicidade da vida, não só dentro do nosso corpo que rege esses mistérios através da nossa menarca, como ele fala do ciclo da natureza, porque até a própria natureza precisa cessar, precisa desse período, né, de cessar essa fertilidade, precisa desse período mais interior, desse encontro com Hades, para que ela possa novamente dar vida. Então, é uma pausa necessária, um luto necessário, é um mergulho necessário nesses mistérios. E ao mergulhar nesses mistérios, ao retornar, a Perséfone, ela volta para Hades, que é o seu ânimos, né? Que o Jung chamava de ânimos, que é a sua face masculina. Porque depois que a gente tem a primeira menarca, é colocado nessa sociedade contemporânea a noção de gênero, né? A gente agora é mocinha, a gente tem que se comportar como mulher. E o ânimos, a nossa parte masculina, ela fica abafada dentro da gente. Então, esse mergulho interno é necessário também para que a gente encontre esse Hades dentro da gente e a gente faça de novo esse elo do nosso feminino com o nosso masculino. A gente faça essa renovação, a gente faça essa inteireza de energia e que dê um gás para a gente voltar novamente à nossa fertilidade. Não só a fertilidade, digo, para concepção, mas a fertilidade criativa, de libido, a fertilidade erótica, no sentido de imaginação, criatividade. Então, esses mitos, eles eram muito importantes e esses povos agrários, eles tinham uma conexão muito forte, né?
eles tinham os mistérios de Eleusis que aconteciam, que é uma cidade pequena, perto de Atenas, que todo mundo saía de Atenas e ia até Eleusis para cultuar, né, esse mito a Perséfone e Deméter. E as mulheres que sentiam um chamado de Perséfone se iniciavam como sacerdotisas de Perséfone. Elas ficavam dias lá, 3 dias também, 3 noites, para se iniciar nos mistérios. E elas tinham que passar por esse encontro com a morte, né? Então, diziam que tinham sacrifícios, tinham várias coisas que elas tinham que passar para que elas pudessem ser sacerdotisas de Perséfone, que conheciam tanto a vida quanto a morte. Então, gente, a deusa, a inteligência cíclica, ela é esse resgate de que tudo é sagrado, né? A gente tem esse nosso lado, essa nossa faceta na Terra, de que a gente se coloca e tudo mais, mas a gente também contém o céu, a nossa conexão, e a gente também contém os mistérios e as nossas profundezas, e tudo isso é sagrado. A Lua, ela tem todas as fases dentro dela, e a cada mês ela se renova também, ela passa por todas as fases. Então, é normal a gente passar por todas as fases. Então, entrar em contato com o nosso lado também sanguinário, irritado, nosso lado luto, nosso lado mais, assim, que a gente talvez gostaria de abafar, ele é muito saudável, porque ele faz parte da gente. A gente entender os nossos processos e que eles estão se passando de uma forma mais leve, no sentido com mais consciência, é fundamental para que a gente também não pire, né? Para que a gente entenda o nosso poder. As mulheres nas sociedades matrilineares, elas tinham muito poder dentro delas, eram, né, era uma potência muito grande, a deusa era uma potência muito grande, porque ela gerava vida e gerava morte. E isso foi sendo tirado da mulher conforme foi entrando o patriarcado, que a gente viu que demorou muitos séculos. E até hoje em dia, isso virou várias coisas são tabus na nossa sociedade. Por isso que é importante falar disso, mesmo a gente estando agora em 2020, porque a gente ainda passa pelas consequências do abafar dessa sabedoria ancestral da deusa até hoje. E a ideia é a gente resgatar e a gente entender que quão sagrados são nossos processos, nosso ciclo, e como isso era diferente. As deusas suméricas, as vulvas que eram talhadas nas casas e tudo mais, elas eram consideradas um barco para o paraíso. A sexualidade era sagrada, sabe? Ter prazer era uma coisa normal. Hoje em dia tem muitas mulheres que têm dificuldade até de ter o prazer, né? Como se isso fosse uma culpa. Porque a gente vê que o cristianismo trouxe essa ideia de culpa, né, católica. E a gente vê que isso vem antes do cristianismo, porque a gente fala tanto desse cristianismo, mas é porque ele ajudou a difundir essas ideias patriarcais no mundo, que a gente viu que demorou 300 anos para instituir esse lugar do cristianismo, mas o patriarcado ele estava aí desde a Grécia. Quando Aristóteles, a gente falou aqui, quando Aristóteles, por exemplo, percebeu porque antigamente eles achavam que para a mulher conceber, ela precisava tanto o homem quanto a mulher atingirem o clímax. E um belo momento Aristóteles viu que não, que a mulher concebia sem atingir o clímax, que o homem precisava atingir o clímax, mas a mulher não. E isso trouxe um outro lugar para a mulher, porque até nossa própria sexualidade, nossa própria capacidade orgástica foi sucumbida também, porque a gente já não era mais útil para ninguém, só para nós mesmos. E como a mulher não tinha muita voz, isso também foi abafado durante séculos e séculos e séculos. E só para reprodução, né, Jaque? Porque a gente está falando de uma completude dessa mulher, de todas essas facetas, e quando a gente começa a entender essa inteligência, a gente começa a entrar nessas patologias também, né? Porque a mulher não tem espaço, ela não conhece o próprio corpo, ela começa a abafar. Então, por exemplo, se eu tenho uma cólica, eu vou, né, eu quero tomar um remédio para não sentir o que é isso, eu não tenho um espaço para sentir o momento em que eu estou fazendo essa limpeza dessa menstruação, ou seja, a gente perdeu totalmente esse conhecimento. E aí tem TPM, a gente, né, aí já começa a entrar no inconsciente coletivo de que a gente está surtada, que a gente está louca, e aí começa um grande desequilíbrio apenas para a gente não ter esse conhecimento, né, não ter se afastado de tudo isso, né, de não conseguir conectar dessa natureza. Você falou da TPM, quando Perséfone faz esse mergulho nas profundezas e Deméter fica atrás dela, ela vai atrás de Perséfone com toda a sua ira e toda a sua dor.
Então, a natureza, não só a fertilidade da terra cessa, como a grande mãe irada em toda a sua dor do luto e fúria, porque, né, dizem também que a mãe, ao dar à luz, todos os dias ela perde um pouco o filho, né, no sentido que o filho é do mundo. Então, essa dor também necessária, esse luto necessário que Deméter passa, quando ela perde a filha, ela também aprende com isso. Ela também muda, ela tá nesse arquétipo da mãe que perde a filha no sentido que a filha se iniciou e ela também está sofrendo no sentido assim, essa morte de troca de arquétipo, porque ela é a mãe e ela vai se tornar a avó. Então ela também está passando de um arquétipo para o outro. E isso também é uma faceta natural da vida. A gente muda de arquétipo, a gente tem essa inteligência cíclica dentro da gente que faz com que a gente seja a flor, o fruto e a semente. E dentro da flor, a flor contém o fruto, que contém a semente, que contém a flor, que contém o fruto. Ele é cíclico. Uma coisa não existe sem a outra. E na donzela, a gente tem também a mãe e a anciã. E na mãe, a gente também tem a donzela e a anciã. E na anciã, a gente também tem a donzela e a mãe. Então, é uma ciclicidade. Quando as mulheres faziam essas tendas lunares para passar essas sabedorias, elas falavam desse lugar da imortalidade, né, dos conhecimentos, né? A gente se imortaliza ao passar a nossa sabedoria, a partilhar os nossos saberes com as outras mulheres e com as outras gerações. E aí a gente tem essa roda infinita, né? A gente tem esses saberes que perduram por várias e várias gerações e que continuam aí. Então, isso era uma forma delas imortalizarem esse conhecimento também, essa tenda da lua. Então, o sangue, ele era tido como sagrado, a mulher era tida como sagrada, ela era a própria deusa que abrangia tudo. A própria terra era sagrada, e a gente viu aqui depois que, quando tiraram a deusa da terra e colocaram no céu, ela deixou de ser sagrada. E como como esse sangue era importante também para fertilizar a terra, né, Jaque? Que imagina que se você não está fertilizando uma vida, né, essa vida implodida dentro do seu corpo, ela continua, né, continua fértil. Então, por isso que também esse foi um processo que também foi muito, enfim, né, foi completamente excluído de nós. Sim, a gente falou aqui no começo, né, que elas devolviam sangue para a terra, porque a terra, essa inteligência da terra de saber quantas mulheres férteis a gente ainda tinham no mundo, para saber quanto de alimento ela tinha que prover também. Então, eles acreditavam que era o todo, né? A mulher, a terra, o planeta, era tudo uma coisa só, é um corpo só. Ai, que linda essa nossa tenda aqui. Vamos imortalizando esses conhecimentos. Exatamente. A ideia aqui é só dar uma introdução nesse primeiro episódio do que é essa inteligência cíclica e de quão sagrado são esses conhecimentos femininos da deusa, né? E como a gente tem que resgatar eles. As mulheres mais velhas, por exemplo, elas faziam essa guiança, elas ensinavam essas gerações, né, sobre esses ensinamentos, e elas eram muito respeitadas, elas eram sábias. A gente fica pensando no que a gente fez com a nossa velhice hoje em dia, né? Que o velho é doente, dá trabalho para a família, coloca num asilo. Gente, eles eram os grandes sábios. E você dá esse poder de sabedoria para os mais velhos, você faz com que eles também construam essa velhice. Eles sabem que eles vão ter que orientar essas novas gerações. Então, eles também têm um propósito de vida, né? Como assim? Agora eu já trabalhei, já estou aposentado, meus filhos já estão grandes, eu vou ficar aqui e vou esperar a morte. Não, eles estão mais próximos do mundo avernal, eles têm muito conhecimento para passar. Então, a gente também preparava essas pessoas mais velhas para que elas fossem sábias e passassem o conhecimento. Então, todo mundo era extremamente necessário. Eles mais ainda, porque eles iniciavam os mais jovens. E isso também se perdeu. Nós temos todos esses arquétipos dentro da gente, então vamos passando o conhecimento como dá, né? Então tá, cabia aqui a troca de saberes sagrados. Eu vou voltar. Toda hora eu fujo. Eu trouxe meu deverzinho de Hoje, casa, mas eu começo a falar e eu saio e eu fico perdidinha aqui. Ô, Jaque, então, como eu quero te ajudar para a gente também não passar o nosso tempo, a gente tem mais 15 minutos de live. Então eu vou falar rapidinho só uma coisa. Deixa eu só então pegar aqui o finalzinho, eu já vou pular para cá. Eu falei que a partilha nos torna imortal, né? E essa inteligência cíclica. Tem uma frase que eu adoro, vou repetir acho que em toda a live, gente,
a gente não esqueça. A lua habita a escuridão e compartilha o sol. Então, habitar a escuridão é da nossa natureza, né? E compartilhar o sol também é da nossa natureza. Nós temos todas as passagens, né? Nós temos a imprevisibilidade lunar e dos mistérios dentro da gente também. A gente não precisa querer se colocar numa gavetinha. Não existe essa gavetinha. Então, uma coisa que eu queria falar também era Vou sobre... colocar a frase aqui. Era sobre o culto a Atena. Eu queria falar rapidamente, na verdade. Eu não vou falar da Atena aqui, mas eu falei que existiam esses mistérios de Eleusis, que eram esses ritos da terra, onde as pessoas saíam da cidade e iam fazer esses ritos, que eram os ritos voltados à terra na cultura matrilinear. Quando começou o patriarcado e veio esse conceito de Atena, porque o que é Atena? Depois a gente faz uma live sobre Atena. Mas Atena, só para falar rapidamente do mito dela, Zeus engole Metis, que é a grande sabedoria da natureza. E aí, porque ele tem medo que ela tenha um menino, ele vai ter um filho com ela e que ele destrone ele, enfim. E aí ele começa a sentir muita dor de cabeça. Aí ele pede para o Hefesto fazer um machado e abrir a cabeça dele. E de dentro da cabeça de Zeus pula Atena já armada, poderosa com suas armas. Isso é uma grande alegoria dessa mudança do matrilinear para o patriarcado, porque já é esse começo, assim, a cultura patriarcal deglutindo toda essa sabedoria, né? E mesmo assim, que surge da cabeça de Zeus? Um arquétipo feminino. A Atena, o Jung, ele coloca ela como uma ânima de Zeus, né? O lado criativo, o lado inspirador dele. A época de ouro de Atena foi a época da civilização, foi a época que a gente teve as filosofias, o teatro, onde todo esse boom cultural de Atena surgiu nessa sociedade grega e foi esse começo desse patriarcado. Então, só para a gente entender que ela é uma deusa de transição, porque embora ela ainda seja uma deusa feminina, ela tem esse aspecto de ter nascido da cabeça de Zeus. Ela nasce da mente, mas ela também nasce na ação, porque ela nasce armada. E ela já nasce desse deglutir os saberes ancestrais femininos que Zeus deglutiu. Então, ela essa deusa da transição. A lua habita a escuridão e compartilha o sol. Então, nós somos também feitos desse material. Nós habitamos a escuridão e compartilhamos o sol. Então, assim, hoje, na verdade, tem muita coisa para falar. Eu fiz uma coisa muito maior, mas eu não vou. A gente tem 15 minutos, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, porque a ideia é a gente dando pílulas a cada semana. E eu já fiz um monte de coisa aqui. E uma coisa, quando essa troca de arquetipia, né? Quando a Atena começa a surgir também, os ritos começam a sair de Eleusis, que hoje em dia, inclusive, é uma das áreas mais poluídas do Mediterrâneo, absurdo, e começam a ir para Atenas, que é a civilização, que é dentro das cidades. Então, o povo também desconecta dessa energia da natureza, porque ele para de ir para o meio do mato, né? De ir para o meio da terra, e começa a fazer seus ritos e seus cultos já no concreto, já em outra estrutura. Então, isso também dá uma desconectada desses saberes cíclicos da terra. Então, eu acho que a gente pode abrir para perguntas, porque aí a gente vai dando uma pílulazinha por semana. Hoje a ideia aqui era só dizer por que eu acho importante a Tenda da Lua, eu e a Lari, né, no caso, e por que trazer essa inteligência cíclica, né? Porque eu acho que é o primórdio de tudo. A gente entendendo essa ciclicidade e esses cultos da Terra, que eram tão fundamentais para a gente entender a energia da deusa, do feminino, e que se rompeu com a chegada da civilização e com o romper mesmo, de a terra agora é suja, ela não é mais sagrada, não vou pisar na terra, não vou sujar meu pé. Então, essa desconexão da nossa natureza, dizer, a gente não é mais natureza, a natureza está lá, a gente está aqui. Isso causou uma ruptura que, se não for resgatada, gera uma esquizofrenia, porque nós somos esses ciclos, nós temos esses ciclos. Então, para entender melhor a gente, esses ciclos, a gente tem que ter esse resgate dessa sabedoria cíclica. Então, esse primeiro episódio foi só para falar rapidamente sobre ele. E é isso. Vai, Lari, é com você. E dizer que tá tudo bem, né? Tá tudo bem a gente sentir toda essa pluralidade que a gente é, porque o que eu percebo é que é isso. É como se a gente foi encaixado em tantos moldes que a gente reprime tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente é. A gente não consegue se reconhecer essa natureza orgânica que está sempre, né, evoluindo e está sempre
em constante movimento. Então, parece que assim, se eu tô triste é porque, enfim, eu não posso sentir o que eu tô sentindo. Ou eu tenho que estar bem, ou eu tenho que estar, né? Porque aí a gente começa a colocar nesses. Tem um tempo de tudo. Então, tem um tempo de eu ser produtiva, tem um tempo de eu me recolher, tem um tempo de eu, né, de eu fazer esse processo, esse acesso dentro de mim. E é muito importante a gente estar resgatando tudo isso aos poucos, porque é muita coisa, né, Jaque? É muita coisa, a gente nem começou, a gente só deu um briefing do A que gente vai só ser. deu um. A Agora, gente só esse deu um. mergulho que ela falou é muito importante mesmo para a nossa potência criativa, porque a gente entender essa ciclicidade dentro da gente nos empodera do nosso próprio poder criativo, nossa própria liberdade criativa, nos conecta com essa ancestralidade, com essa sabedoria toda que está dentro de nós. A gente contém essa sabedoria dentro da gente e a todo mês o nosso corpo lembra. A gente pode negar a natureza, falar que não tem nada a ver com isso, mas olha o nosso corpo aí a cada mês se renovando, a cada mês nos obrigando a fazer esse mergulho. Então, ignorar esse mergulho é ignorar o nosso próprio ciclo, a nossa própria vida, nosso próprio processo natural. Então, entender e se empoderar dele é um caminho mais rico, digamos assim, né? É uma escolha também, ninguém é obrigado, mas é um caminho mais rico. E é um caminho de autoconhecimento orgânico, né, Jaque? Um exemplo muito prático que eu posso compartilhar essa semana que eu menstruei. E assim, eu menstruei um pouco antes do que eu imaginava, mas eu estava, por exemplo, entendendo que eu precisava encerrar uma coisa. E aí, de repente, o meu sangue veio. Então, eu tive a compreensão de que eu entendi aquele processo de morte através do meu corpo. Então, foi esse termômetro, essa bússola de entender, né, de buscar esse conhecimento. Então, é uma coisa completamente um conhecimento que você vai encontrar sozinha, mas que o seu corpo o tempo inteiro, né, no caso, né, da menstruação, né, que estava ali me comunicando. Então, buscar esses resgates é realmente a gente olhar como parte de tudo isso, né? Então, a gente está só dando uma pincelada de muitas coisas que vão começar a despertar do conhecimento de vocês, né? E que esse é o nosso interesse mesmo, porque eu e Jaque temos isso na nossa vida como uma ferramenta de conhecimento e é muito importante que vocês também busquem isso por vocês. Você falou isso, né? Esse lugar da intuição, do poder da mulher, desse feminino, né? Dessa energia feminina de andar nesse lugar dos mistérios, de ter essa intuição latente. Isso é muito poderoso. É uma coisa que foi tirada da gente, mas assim é de um lugar assim de dominância da própria vida e dos próprios passos evolutivos da nossa consciência aqui nessa existência, em outras que virão, da nossa imortalidade, inclusive, de preparar a nossa passagem para o mundo avernal, de preparar a nossa volta à vida, é de uma imensidão tão grande. E isso que a Lari trouxe, né? De você estar conectado com os seus ciclos, de você saber. Ela falou essa coisa dela de encerrar um negócio. O meu já foi ao contrário. Eu fiz aniversário no primeiro dia de lua nova esse ano e eu senti que ia ser um portal para o novo. E a minha menstruação tinha que vir na lua nova e veio antes. Veio no final da lua minguante, que a gente chama de lua vermelha, que é a lua da bruxa. E eu comecei minha lua nova e o meu aniversário completamente renovada. Então também entendi esse ciclo de renovação dentro de mim. E é muito bonito assim a gente entender os nossos próprios processos, entender deixar irem essas camadas, deixar essa renovação acontecer, entender onde ela se aplica na nossa vida e como a nossa vida vai ficando mais cíclica, mais sincrônica com a natureza. Porque a natureza, gente, ela é abundante, nada falta na natureza. Então, essa ideia de escassez também foi implementada no nosso cérebro, entendeu? Se a gente está conectado com a energia da natureza, a gente está conectado com a prosperidade infinita, com a abundância infinita, com a criação e a arte infinita, porque a arte nada mais é que a reprodução da natureza. Assim, então, né, é esse nosso mundo interno, esse querer reproduzir, querer dar conta desse nosso interno, essa abundância toda que tem dentro da gente. Então, é isso, a gente se empoderar dessas energias, entendendo um pouco mais através das culturas que já falavam mais sobre elas, que já trabalhavam mais em cima delas. Esses arquétipos são muito ricos. A próxima lua é crescente, acho que vou falar um pouco de Ártemis e das Amazonas, das mulheres independentes de gênero, independentes
de casa, de família, que eram completamente de outra natureza. Porque aproveitar esse aspecto da lua crescente para falar sobre isso, que também foi um tema que foi trazido, né? Afrodite e Ártemis, eu estou meio devendo aqui. Então, eu vou falar um pouco Tá sobre isso devendo na nada. próxima. A É, gente vai ter tempo e espaço para todos os assuntos, para todos os arquétipos. Já que eu exatamente. queria só avisar as pessoas que esse conteúdo ele vai subir lá para o IGTV. E, por favor, se vocês tiverem dúvidas, coloquem lá nos comentários, que a gente não vai ter tempo agora de responder todo mundo, mas que vocês absorvam todo esse conhecimento e envie aqui, pode enviar aqui pelo canal, ou se quiserem enviar também lá pelo Instagram da Jaque, fiquem à vontade. Mas a ideia é que vocês realmente, que a gente tenha essa troca, né? Que a gente compartilhe esses conhecimentos, mas que a gente também tem essa troca. Então, depois, quando eu subir lá no IGTV, é só colocar nos comentários. Então, obrigada, Alice, obrigada, Gisele, obrigada a todos que participaram aqui. Ó, já tem algumas. Ah, estão perguntando de livro. Ó, eu tenho mergulhado muito nesse livro, que tem me acompanhado na quarentena, Deus Interior. Eu também tenho feito, todos os dias, consultado o anuário da Grande Mãe, porque ele fala das deusas de diversas culturas, cada dia, que eram cultuadas em vários lugares, e você vai aprendendo um pouco da mitologia mais geral, mais global, porque a gente tem acesso muito à mitologia greco-romana, né? Ou então judaico-cristã. Então, esse resgate das mitologias sumérias, babilônias, egípcias, isso é uma coisa que me atrai muito das também celtas. Então, eu estou sempre buscando ampliar o meu leque de hindus também, de mitologias orientais maravilhosas, chinesas, japonesas. Então, esse livro ele me ajuda a me orientar para onde ir, porque ele abre uma série de deusas e de possibilidades que eu não conheço e que eu vou estudando também a partir dele. E eu vou compartilhar de novo, já que é o Lua Vermelha, né? Para quem quiser entender os ciclos de uma maneira mais. Que ele já vem com os arquétipos, né? Ele é mais água com açúcar, mas ele é maravilhoso. A gente E pode acho que. voltar a fazer uma live só sobre menstruação em algum momento. A gente já fez do rito Exato, de passagem, mas vamos fazer uma só de menstruação também. Qual é o nome do perfeito. outro? Mas na verdade esse ele fala dos ciclos no geral, né, para compreender os arquétipos, né, entender os arquétipos mais específicos dentro dessa ciclicidade. Sim. Eu amo a Miranda, a gente é seguidora dela. Ela tem uma meditação em conexão com as mulheres internacional a cada troca de estação, né? Eu ainda nem falei dos equinócios e dos solstícios, mas tudo bem. Ela faz uma meditação em rede a cada troca de estação e é muito bonito também, porque ela traz esse resgate dos nossos ciclos, né? Tem várias linhas agora que falam, né, do ciclo da lua vermelha, que seria um ciclo mais da bruxa, mais desse aspecto ancião, que é por acaso, não foi por acaso que eu inverti o meu ciclo e fui para a lua vermelha, da lua branca para a vermelha. E tem o ciclo da lua branca, que é o ciclo que seria o ciclo das mulheres que estão menstruando na lua nova e estão ovulando na lua cheia, que é um ciclo que é uma fase que você estaria mais expansiva, mais para fora, e o outro seria uma coisa mais resgate para dentro, com a sua própria intuição. Para quem está iniciando, Lua Vermelha é maravilhoso. Estou lendo ele. É maravilhoso mesmo. A Miranda. E acompanhar essa bênção do útero também é legal, porque é em rede, tem toda uma vibração, é maravilhoso. Ô, Jaque, Então, mulheres. eu queria fazer uma sugestão aqui antes da gente encerrar e você dar suas palavras, que a gente tem acho que mais 1 ou 2 minutinhos. E se você quiser falar sobre Santa Sara, a gente pode encerrar essa live e abrir. Só se você quiser, senão a gente já encerra. Eu queria falar sobre Santa Sara, até tinha falado para Lari, só que como eu resolvi ter. Porque assim, ia ficar mais extenso do que o que eu preparei para variar. Eu ia falar de Santa Sara, dá para falar? Tem 2 minutos, né? Então, eu acho que não. Eu acho que a gente encerra essa live, eu subo lá para o IGTV e a gente deixa a Santa Sara livre para quem quiser participar, quem quiser Tá bom, continuar na gente. live com a Então, quem gente. quiser O continuar, eu que vou que falar você acha? brevemente. Eu acho legal, porque ontem foi dia dela e acho importante falar dela por conta dessa tríade, dessa inteligência cíclica. Tem a ver com a inteligência cíclica. Quem quiser saber, então, a próxima live será sobre isso. A próxima vai ser breve, tá, gente? Porque a gente
tá com compromisso de disciplina de tentar fechar a live em uma live. Se a gente vê também que não vai dar, a gente começa a fazer lives maiores, mas a ideia é fazer uma live de 1 hora por semana. Vamos tentar. Mas vamos abrir só para fazer um especial Santa Sara que ela merece. Foi o dia dela ontem. Então tá bom, gente. Eu queria agradecer aqui todo mundo que acompanhou até esse momento. Eu vou encerrar aqui a live, mas eu vou abrir, então vocês entrem novamente. A gente vai entrar agora só para falar de Santa Sara. E é isso, Jaque. Se quiser, todo seu para agradecer. Gente, gratidão infinita, porque a tenda de troca de saberes ancestrais, ela não existiria sem a troca de saberes, todos nós aqui, né? Porque a gente fala um pouquinho, vocês falam um pouquinho. Por isso que eu acho legal os comentários, porque aí realmente a gente consegue, né, conversar também de uma certa forma. Então é isso, é um caminho longo. Aqui é só um começo, foi uma live introdutória, mas é para dar mais ou menos o que vai ser. Mas assim, é infinito, é muita coisa e espero a gente estar juntas nessa grande jornada, nessa grande navegação. Tá bom. Então, gente, muito obrigada. Eu vou encerrar aqui essa live, porque ela vai cair em 30 segundos. Mas Para aí a salvar. gente vai para salvar e aí a gente já volta. Então, vocês, quem quiser continuar com a gente, é só entrar. Eu É vou breve, encerrar e gente. vou. Mais É, 10 é breve. minutinhos. Beijos. Beijos.